o que é uma fração, como resolver frações, é o que nós vamos ver agora. Então, frações. Ih, aqui ficou ruim, né? Fração é uma parte, né? Então, veja bem, eu tenho aqui o todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E aí, dessas 6 partes, eu resolvi extrair 2, retirar 2. Então, essa aqui que eu extraí foi 2 de 6. E o que sobrou foi 4 de 6. Bom, se eu somar essa parte com essa parte, como é que eu somo? Então vamos para a soma. Soma de frações. Como é que eu somo? Se eu for somar, a parte de cima da fração recebe o nome de numerador. E a parte de baixo recebe o nome de denominador. Toda vez que eu tenho essa parte de baixo igual, eu vou e repito, tá? Na soma. É a parte mais fácil. E aí, a parte de cima eu somo. Eu tenho 2 com mais 4, eu tenho 6. 6 dividido por 6, 6 sobre 6 é a mesma coisa que 1. Sempre que eu tiver um número sobre ele mesmo, por exemplo, 103 sobre 103 é 1. E assim por diante, qualquer número. Se eu tiver n sobre n, é igual a 1. Qualquer número sobre ele mesmo é 1. Agora, a soma de frações, quando o denominador for igual, é fácil. Eu tenho 100, tenho 38, aqui eu tenho 100 e tenho 2. Quando o denominador é igual, eu venho, repito o denominador. E aqui em cima eu só somo. 38 dá 40. Agora, e se o denominador não for igual? Aí dá um trabalho para fazer essa soma. Ou soma ou subtração, tá? A mesma coisa a subtração. Por exemplo, a subtração, vou colocar logo aqui, eu botei soma, mas eu vou escrever soma e subtração. É a mesma conta. Soma e subtração de frações. Tá? E se fosse o contrário? Se fosse o sinal de menos? 38 menos 2 sobre 100. Repete o denominador e diminui. Vai ficar 36. Tá? Isso quando o denominador for igual. Agora, nós temos casos que o denominador pode ser diferente. Tipo, aqui, denominadores diferentes. Você pode fazer uma maneira, tirar o MMC aqui. Eu não vou nem usar essa maneira. Eu vou usar uma maneira
aqui, peraí, eu vou usar uma maneira, nessa aula, não vou usar o MMC, não vou tirar o MMC dos denominadores, eu vou usar uma técnica, fazer 3 multiplicações. Não são 2, não são 4, não são 5, são 3. E não é soma, é multiplicação. Mas como assim se aqui tem um sinal de mais? O sinal de mais é da fração. A nossa técnica, nós vamos usar a multiplicação. Então, primeira coisa, não é para somar. Ah, mas aqui tem um sinal de mais. Eu vou fazer 3 somas, então. Sim, é um sinal de mais da fração. Mas isso aqui é a técnica. É um algoritmo para resolver a soma. Eu vou encontrar quanto é a soma, ok? Mas eu vou fazer 3 multiplicações. Como assim? Assim, ó, cruzado, esse com esse com esse e esse com esse. Então é assim, ó. A técnica é assim: cruzado e os dois de baixo. Então vamos lá. Esse com esse. 7 vezes 3, 21. Então foi esse com esse. Agora esse com esse. 5 vezes 2, 10. Ué, mas não é para somar? Não. É para somar a fração, mas a técnica é 3 multiplicações. Não é 7 mais 3 que nós vamos fazer, tá bom? 7 quintos mais 2 terços é a fração. Aqui é a nossa técnica para resolver. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 2, 10. E por último, embaixo, 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui vai dar 31 sobre 15. É nossa técnica aqui. Para poder fazer a soma. Ok? Ah, mas existe o meio do MMC. Existe, pode fazer, pode resolver. Quem quiser resolver pelo MMC, pode resolver. Tá? Só que eu vou concentrar em resolver por 3 multiplicações. Certo? No outro dia a gente vê com o MMC essa técnica. Hoje a gente vai fazer com 3 multiplicações. Então, vou botar mais uns exemplos aqui. E se eu tiver esse daqui? Eu poderia somar, mas eu vou... Por exemplo, se eu tivesse aquela primeira, 2 mais 4. Ah, a gente sabe que dá 6 sobre 6. Mas eu poderia fazer 3 multiplicações também. Tá? Certo? Então eu vou botar outro exemplo aqui. Para a gente fazer 3 multiplicações. 5, 4. Então vamos fazer 3 multiplicações aí. Deixa eu botar esse 4 aqui. Como é que eu faço? 3 multiplicações. Assim, assim e assim. Então, primeira multiplicação. Ah, é para somar? Não. Não é para somar, é para multiplicar. Tá? Ah, dá 6. Não dá 6, não é para soma. É para multiplicação. É 2 vezes 4. Então, vai ser 8. Mas aqui tem um sinal de somar. Sim, tem um sinal de somar. A gente vai usar o somar aqui, tá? Mas a técnica é uma técnica com 3 multiplicações, tá? Eu faço 3 multiplicações para depois somar aqui. Depois é que a gente soma, tá? Aqui. Então não pode confundir. Eu estou somando 2 quintos mais 3 quartos. Aí o meu algoritmo eu vou multiplicar 3 vezes. Esse com esse e depois esse com esse. Então já fiz aqui, esse com esse, dá 8. 2 vezes 4, 8. Agora multiplico, tá? Ah, aqui vai dar 8 também. Não, não é para somar, é para multiplicar. 5 vezes 3, 15.
Então, aqui 5 vezes 3, 15. Qual é a outra multiplicação? Foi assim. Agora a terceira multiplicação. Eu somo? Não. Não dá 9. Eu somo, eu multiplico. 5 vezes... Se eu somar, dá 9, mas não é para somar, é para multiplicar. 5 vezes 4, 20. Então, o que eu fiz aqui foram três multiplicações. 1, 2, 3. Esse vezes esse, que dá 2 vezes 4, 8. Esse vezes esse, 3 vezes 5, 15. E embaixo, esse vezes esse, 5 vezes 4, 20. E se eu somar, vai dar certo? Não. Se somar, não vai dar certo, vai dar errado. 8 mais 15, 23 sobre 20. E se fosse uma conta de menos? Mesma coisa. 3 multiplicações. Só que aqui vai ser menos. Nesse meio aqui, ao invés de ter um sinal de mais, vai ser um sinal de menos. Mas a técnica é a mesma. Técnica de 3 multiplicações, ok? Bom, então vamos lá. 8 vezes 4. Primeira multiplicação. 8 vezes 4. Segunda. 3 vezes 5. Terceira. 5 vezes 4. Tá? Nada de 8 menos 4, não. É para multiplicar. É 8 vezes 4, tá? Não é 8 menos 4. Ah, mas tem o sinal de menos. Tem. A gente vai colocar o sinal de menos aqui, ó. Ok? Então, é 8 vezes 4, que dá 32. Então, 8 vezes 4. Técnica de multiplicação. De quantas multiplicações? 3. Não é 4, não é 2, não é 5, não é 6. São 3. Então, primeira, 8 vezes 4. Segunda, 3 vezes 5, que dá 15. Bom, então, 1, 2. Falta uma multiplicação. Quais são os dois números? Esses dois aqui de baixo. Ah, mas tem o sinal de... Não, é 5 vezes 4, que dá 20. 32 menos 15... Agora sim que eu vou subtrair. 32 menos 15 dá 17. 17 sobre 20. Outro exemplo. E se fosse uma soma? Mesma coisa. Se fosse uma soma aqui, botava o sinal de mais. 32 mais 15, 47. 47 sobre 20. Mesma coisa. Tá? Então agora... uma soma. Como é que eu resolvo? Somando? Não, é uma soma de fração. A nossa técnica é uma técnica com 3 multiplicações. Como é que eu faço as multiplicações? São quantas? São 3. Então, 7 vezes 3. 7 vezes 3. 7 vezes 3. 1. A outra, 5 vezes 2. 5 vezes 2. E a terceira, 2 vezes 3. Então é sempre assim, ó. Assim, assim e assim. Assim, assim e assim. Então vai ser assim, ó. Aqui. Uma multiplicação. 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Como aqui tem um sinal de mais, aí eu coloco um mais aqui. Fiz uma multiplicação. Qual é a próxima multiplicação? Assim, cruzado. O de baixo com o de cima. 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. E a terceira multiplicação? 2 vezes 3. Que é os dois de baixo, que dá 6. Agora sim que eu vou somar esse com esse, que dá 31. 21 mais 10 dá 31. 31 sobre 6.
Então, vou colocar uma agora de subtração, outro exemplo de subtração. Esse é o último da aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre o que é fração, o que é uma soma e subtração, como a gente faz uma soma e uma subtração de fração. E nós estamos usando a técnica de 3 multiplicações. Existe outra maneira? Existe, tirando o MMC. Nós não vamos estudar na aula de hoje. Vai ficar um outro dia. Tá? A aula de hoje é soma e subtração de frações pelo processo de 3 multiplicações. Tá? Bom, então vamos agora para o último exemplo de subtração de fração. Pronto. Esse é o nosso último. Ó, aqui, já temos aqui como é que a gente vai fazer. Assim, assim e assim, ok? Certo? São as 3 multiplicações. Então, aqui e aqui no meio, eu tenho o sinal de menos. Aqui é uma multiplicação, aqui vai ser outra e aqui embaixo outra, tá? Uma assim e a última assim, tá? Então vamos lá. Como foi feito aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, tá certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui foi 8 vezes 4, 3 vezes 5 e 5 vezes 4. Aqui, 7 vezes 3, 5 vezes 2 e 2 vezes 3. Agora, 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Então, coloca o 63 aqui. Ou seja, 9 vezes 7, 63. Agora, qual é a próxima multiplicação? 3 vezes 4, que é 12. Sinal de menos aqui, sinal de menos aqui. 3 vezes 4, 12. Então, ficou 9 vezes 7, 63. 3 vezes 4, 12. Agora, a próxima é 4 vezes 7, que é igual a 28. Pronto. Agora tem que fazer a conta aqui de subtrair. 63 menos 12, 51. E aqui o 28. 51 sobre 28. Ok? Então, anote tudo no caderno e tenta fazer de novo olhando, depois tenta fazer sem olhar, ok? Por hoje é só.